Falando nisso. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falando Nisso. Eu sou Humberta Carvalho e esse é o nosso primeiro episódio de estreia deste programa, que é um programa em áudio e vídeo do Sesc Goiás. Eu tô feliz demais de estar aqui com vocês e toda quarta-feira às 10 horas da manhã a gente se encontra para um novo episódio. Eu vou receber aqui no nosso estúdio toda semana convidados muito especiais e nós vamos falar sobre temas atuais e muito necessários que vão te ajudar a ter uma vida mais leve, saudável, equilibrada e, claro, com muito bem-estar. Então sejam todos muito bem-vindos. A casa é de vocês, a casa é sua que nos acompanha, tanto aqui pelo Spotify, pelas plataformas de streaming e também pelo nosso canal do YouTube. A casa é de vocês, sejam todos muito bem-vindos. E já aproveita aí, segue o nosso podcast, compartilha com os amigos, compartilha com os familiares. Você que nos acompanha pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhum episódio novo, nenhum detalhe, combinado? Vamos lá, gente! Hoje nós vamos começar a nossa estreia com um tema muito bacana, um tema que no Sesc, tá lá em alta e a gente gosta muito desse universo. E até o final desse programa, até o final desse episódio, eu vou provar que você pode ser um geek, talvez nem tá sabendo, hein? Porque hoje o nosso tema é esse, todo mundo pode ser geek. Histórias em quadrinhos, gamers, otakus, loucos por tecnologia, por cultura coreana, super-heróis e sagas medievais. Esses são alguns dos conteúdos consumidos no universo geek. Mas quem são os geeks? Como que eles vivem? Do que eles se alimentam? É disso que nós vamos falar aqui hoje. E para isso, estou recebendo aqui hoje uma convidada muito especial, uma parceirona do Sesc, que é a Thaisa Montini. Ela que é professora, atriz, dubladora, cosplayer desde 2004. Ela também é mestre em Educação em Ciências e Matemáticas pela UFG, especialista em Ensino de Química e licenciada em Química pela UEG. Ela também é autora do livro Em uma Galáxia Não Tão Distante, Química, Ludicidade e Quadrinhos, educadora maker, educadora midiática, blogueira há 17 anos através do Quimilocos, criadora e apresentadora do Sexta da Ciência e também mamãe do Ian e da Ellen, dubladora, cinéfila, gameboarder, gameplayer, nerd, otaku, dorameira, mãe dos doguinhos, mochileira intergaláctica, mestre Jedi, tracker, alquimista contemporânea. Thaisa, seja muito bem-vinda aqui ao primeiro episódio do Falando Nisso. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É muito bom ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Thaisa, me conta aí, quando que começou todo esse interesse que culminou em todas essas referências geek que tem aí no seu currículo? Bom, eu costumo dizer que é um distúrbio de nascença mesmo. Defeito de fábrica. Defeito de fábrica total. Desde pequenininha, me vi crescendo assistindo Star Trek com a minha mãe, Highlander. E nunca foi forçado. Eu via ela assistindo, passava por perto, porque já acho que é isso, né? E sentava lá e começava a assistir também, aí foi só o começo. Que bacana. Então, antes da gente ir para o que interessa mesmo aqui, para o nosso bate-papo, eu trouxe alguns dados muito interessantes e eu vou compartilhar aqui com você. De acordo com a pesquisa Geek Power 2021 da empresa Omelette Company, o público geek é muito diverso. 84% acessa conteúdos da cultura pop todos os dias. 95% lêem 2 livros ou histórias em quadrinhos por mês. E, além disso, 65% jogam games com frequência. E, em relação aos gostos do público geek, 47% acompanha anime, as famosas animações do Japão. Já o estilo de música favorito é o rock. E um outro estudo feito pela empresa Rakuten Digital Commerce em 2019 mostrou que o público geek tende a gastar 40% a mais do que a média nacional. Vamos guardar esses dados aí que a gente vai falar deles mais pra frente, hein? Thaisa, o universo geek tá muito presente nos dias de hoje. Inclusive já tem até datas, né, que fazem referência a esse universo. O que você pode citar pra gente dessas datas comemorativas que já existem? Bom, acho que o mês de maio é o mês de referência que a gente tem aí.
o 4 de maio, né? May the 4th be with you, que a força esteja com você. Então, eles colocam o 4th, né? Para pegar o 4 de maio. Então, é um dia dedicado aos fãs de Star Wars, de uma maneira geral. Nós temos o 25 também, que às vezes ele é um pouco confuso, né? Porque considera-se o dia 25 como sendo o dia do orgulho nerd, o dia do orgulho geek. E muitas das pessoas que talvez não conheçam muito bem associam sempre a Star Wars por ser uma das sagas mais antigas e tal. Uma grande referência, né, no universo geek. Não é à toa que... A gente vai falar, né? A gente vai falar disso. E, no entanto, ela é uma data que é conhecida mais como o Dia da Toalha, né? Em virtude do Douglas Adams. Eu trouxe aqui parte do Guia do Mochileiro das Galáxias. Que legal. Né? Que, na verdade, essa aqui é uma edição de comemoração, porque fizeram 42 anos de lançamento do livro, e o número 42 ele é muito emblemático para o Douglas Adams. Então, o dia 25 ele faz uma menção tanto à data de lançamento do primeiro filme de Star Wars no cinema, nos anos 70, quanto uma homenagem póstuma, né, dos fãs de Douglas Adams. Aí, como já tem o 4 de maio, que é totalmente dedicado a Star Wars, ficou o dia do orgulho nerd, o orgulho geek de maneira geral, né, o dia da toalha, para toda a cultura pop geek, nerd, otaku, de maneira geral. Aí. Que legal. E esses números que a gente acabou que eu acabei de trazer aqui, né, para nós, eles são muito interessantes, porque a gente tem... Controvérsias. Há controvérsias? Você acha que só 40% paga isso aqui? É muito mais dinheiro, né? Ó, pra quem tá acompanhando a gente aí pelo YouTube, tá vendo aqui todas as nossas referências, como que é o nome dele? O Baby Yoda, os livros, os sabres, né? Isso aqui, gente, vale uma nota, viu? Quem tá acompanhando aí só pelo Spotify, pelas plataformas de streaming, depois corre lá no nosso canal do YouTube, aproveita pra se inscrever, aproveita pra seguir o nosso canal. E dar uma olhada em todas as nossas referências. Hoje nosso universo tá bem geek aqui, né, Thaisa? Bem, então tem esse mercado, que é um grande mercado. Tem as editoras norte-americanas, a DC e a Marvel. A DC é que produz Batman, Liga da Justiça, Mulher Maravilha. Marvel já traz os famosos Vingadores, né? E eles são responsáveis aí pelos filmes de super-heróis mais famosos do mercado. Mas existe, parece que uma competição entre essas editoras, né? Existe mesmo? Você tem alguma preferida? Para ser bastante sincera, eu chego e falo para os meninos, vou dar cascudo em vocês, quando vocês me perguntam qual que é a minha favorita. Ixi, tá meio tá meio na cara. Olá! Mas, assim, na verdade é uma disputa comercial que favorece os dois lados, né? Porque as duas empresas vieram de um único ponto em comum e foi, na verdade, uma opção de mercado deles. Quem iria investir mais no público de massa, cinema, animação, os desenhos e tal, e quem iria investir numa coisa mais fechada, mais cult, os livros, as HQs, mais no formato de livro mesmo, e não só as formatinhas que a gente falava. Então, foi mais uma opção de mercado. Eu falei disputa, né? Mas é mais uma opção para que um não entre no mercado do outro e que os dois tenham as oportunidades. Tem os seus espaços, né? Exatamente. Então, você vê a Marvel despontar demais no cinema, enquanto a DC se desponta melhor nas séries, por exemplo. Eu, pessoalmente, acho as séries... gostos à parte, né, pessoais, mas as séries da DC, elas são muito mais complexas, muito mais emblemáticas do que a Marvel. A Marvel é aquele acesso mais rápido para a pessoa. Eu digo que é a porta de entrada para quem não conhece nada do universo geek, ele se apaixona ali através da Marvel e ele começa a adentrar e conhecer um pouquinho mais dos outros universos também. Eu não tenho a favor e nem contra nenhum. Não tem uma preferida, então? Eu tenho personagens favoritos dentro deles. Mas eu acho até bobeira quem fica nessa disputa, porque até inicialmente, quando você pega a Liga da Justiça, como você disse, da DC, né? Se você olhar quem compunha a Liga inicial, Mulher Maravilha, Aquaman, Super-Homem, Batman ali do lado. 3 homens e uma mulher. Quem entrou na Marvel para competir, entre aspas, ali? Quarteto Fantástico. 3 homens, uma mulher. É sempre as mesmas características que foram colocadas
para dar as opções de gosto para cada um, dependendo só do tipo de profundidade da história que é contada ali. Mas a mesma perspectiva inicial. Então, eu acho bobeira você ficar nessa de quero essa, quero aquela. Aproveita tudo de bom que tem aí de cada uma. E Né? cada um vai ter sua afinidade, né? Tá certo. E antes da gente prosseguir com o nosso bate-papo, conta pra gente de onde que vem esse termo geek. Tá, geek é algo mais atualizado, né? A ideia, bom, se eu pegar a minha infância, a gente era aquele CDF, né? O nerdzão, que veio do nome de uma empresa de tecnologia, que as pessoas lá dentro é que tinham meio esse perfil do óculos fundo de garrafa, o aparelho na boca, mais reservado, fazia as coisas mais sozinho e tal. E aí o nome da empresa acabou virando a terminologia bem pejorativa de chamar a pessoa de nerd por causa daquela característica mais visível. Hoje é chique, né? Ser nerd é chique. Você não é mais o cara excluído. Eu tenho um grupo no colégio que a gente chama de Clube dos Nerds e Otakus. No início, se fosse pegar lá nos anos 80, nos anos 90, ninguém queria passar perto daquilo ali. Agora os meninos disputam espaço para poder entrar. O que eu tenho que fazer para poder entrar no grupo, sabe? O geek, ele não tem aquela necessidade de ser o CDF, de saber tudo sobre o conteúdo. Ele não precisa, ele conhece tudo sobre a parte cultural, mas não quer dizer necessariamente que ele é o cara que tira 10 em matemática, em física, em química, que ele diferente do nerd, né? Que era mais eram as duas coisas meio acopladas. Hoje não. O geek é só essa parte mais cultura pop mesmo. Bacana. E vamos falar um pouquinho aqui dos nossos figurinos, né? Cosplay, cosplayer. O que é um, o que é outro? Qual que é essa diferença? Tá, o cosplay é a indumentária em si e o ato, né? O cos vem de costume, a roupa em si, e o play da ação. O cosplayer é quem se veste como tal. E o cosplayer, ele normalmente, ele não é uma pessoa que trabalha com um personagem em si. Você quer um aniversário, e aí eu quero um aniversário lá de Mulher Maravilha. Aí você vai numa empresa específica para isso. Apesar de que nós temos alguns cosplayers que trabalham, desde que ele tenha o personagem. Certo. Porque a empresa, ela veste a pessoa, caracteriza a pessoa daquilo, específica. O cosplayer não, ele tem que ter uma certa afinidade com o personagem que ele está escolhendo. Ele tem os trejeitos. Ele tem que fazer os trejeitos. Sim. E ele, quando eu falo as características, é pela até a parte psicológica do personagem mesmo. Alguns ele tem, outros às vezes ele almeja, ele gostaria de ser aquilo e ele ainda não consegue chegar naquele ponto, então ele... É como se ele incorporasse o personagem. Exatamente, e aí ele tem que se comportar como tal. Né? A gente tem os concursos que vão por aí afora, então em cima do palco, aliás, não só em cima do palco, você chega num evento assim... O que as pessoas querem quando ele está te chamando para tirar uma foto, para conversar com ele, é ouvir da sua boca uma fala daquele personagem, é sentir o olhar, sabe, a pose, a postura ali criar uma cena em si na hora da foto. Ele quer sentir o personagem junto com você. Que bacana. E hoje, qual é o seu cosplay? Conta pra gente. Hoje eu sou Marajá de Skywalker, uma renegada da Disney. Por que uma renegada da Disney? É porque quando a Disney comprou, né, toda a saga de Star Wars, ela fez umas opções pela continuidade do universo. E a Mara Jade, ela já fazia parte do universo expandido, então ela é uma espécie de, eu acho que eu posso dizer, caçadora de recompensas, que foi contratada para matar, exterminar Luke Skywalker e ela se apaixona por ele. Nossa. Eles têm 2 filhos, então dá para imaginar a cabeça da pessoa quando a saga retornou para o cinema e me mostra lá 2 personagens novos. Luke, eu falei, será que são os filhos dele? Porque não fala os nomes. E não era, e eu fiquei decepcionada. E aí eu estou esperando até hoje a Disney resolver colocar a Mara Jade. Mas ela ganha, ela meio que herda o sabre do Vader, as armas do Han Solo, tudo em prol desse extermínio aí, né? E ela é uma mulher muito forte. E ela, ao contrário de tudo aquilo que mandam ela fazer, ela começa a agir por si própria ao observar
que quem eles mandam ela matar não agia da forma como eles falavam que agia. Ele não era o erro, né? Então ela opta por viver junto com ele. Que reviravolta, hein? Total. Meu Deus. E eu, pra quem tá nos acompanhando aí pelo YouTube, vocês já identificaram qual é o meu cosplay, né? Um dos cosplays mais famosos do mundo inteiro, ó, quem que não conhece, ó, a Chiquinha, é isso mesmo. E eu tava, antes de começar aqui o nosso programa, perguntando, né, Thaisa, ela que tá em sala de aula com alunos de diversas idades, se a Chiquinha, a galera do Chaves, ainda era muito reconhecida, porque eu fiquei pensando assim, só quem tem mais de 20 anos, mas não, né, que vai lembrar, mas não, todo mundo conhece o Chaves, né? Todo mundo conhece, todas as idades, é atemporal. É atemporal, até porque o Chaves não para de passar nunca, né? Então, mas é apaixonante, né? Eu não sei muito. você, mas sempre que tá passando, eu já assisti 10, 15 vezes aquele Todos episódio, mas eu paro, tá faltando 5 minutos pra acabar, eu paro pra ver os 5 minutos que tá faltando. É maravilhoso, é mesmo. E eu falei pra você que nos escuta aqui, que até o final desse programa, eu ia provar pra você que você podia sim ser um geek. Porque ser geek não significa necessariamente ser um cosplayer, ou ser um nerd, ou ser um aficionado por super-heróis ou por algum personagem, né, Thaisa? E existem essas características, assim, que essas categorias geek, porque muito provavelmente alguma pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo agora pode pensar, mas não, eu não sou por diversos motivos que eu acho que eu não sou. Mas existem as categorias. Então, que categorias são essas, né? Como identificar essa turma geek que talvez nem sabe que é geek? Dentro de cada uma dos perfis mesmo que você se encontrar, por exemplo, o jogo, né, você ser o gamer, e aí vale ressaltar que não é só o gamer do videogame, tem gente que joga muito mais pelo celular em si do que pelo videogame ou pelo computador, não deixa de ser um gamer também, tá? Então não tem escapatória, se você joga no celular, você também E vale pode ser para qualquer considerado. jogo? Vale. É? Vale, não tem... Paciência? Tudo. já viu o tanto de raciocínio lógico, matemática você tem que ter para jogar com paciência? Muito. E vai falar que isso não é coisa de nerd, coisa de geek? Eita, ó, o Tem pessoal que ter, sim. o pessoal que tá ouvindo já tá começando a se identificar, hein? As histórias em quadrinhos, né, de maneira geral, sejam são os elas... HQs. Isso, sejam elas na versão dos HQs ou na versão dos mangás, seja americano, brasileiro, coreano, japonês... independente, as animações, né, os desenhos e os animes de maneira geral também. A categoria que está mais se despontando agora, que são os doramas, não deixa de ser, né, você é uma dorameira, bom, você está sim entrando no caminho geek da força. Os doramas são como se fossem séries, né, tem tanto as que se despontaram inicialmente foram as coreanas. Mas você tem dorama coreano, japonês, chinês. Eu, pessoalmente, amo os doramas chineses. Eles trazem uma parte muito rica da cultura e da história da região, dos reinados e tudo. Então, eu gosto muito dessa parte. A parte da indumentária, fotografia, os porcelanatos que eles usam. Então, tem gosto para todo mundo. E assim como os animes, os doramas também têm categorias. Porque eu mesma rejeitei durante muito tempo, porque na boca do povo é como se o dorama fosse aquelas novelinhas de romance, sabe? E aí tem um certo preconceito muito grande das pessoas, mas não. Tem as categorias. E eu gosto muito de suspense, gosto muito de terror. E você já parou para ver um terror japonês? Tanto que é terror de verdade. Eu não gosto nem dos brasileiros, você diga lá chinês. Desde que não tenha palhaço, tá de boa. Mas tem muito suspense, muito policial, muita investigação, sabe? E essa parte histórica. Tem muito lance de ciência, viagem no tempo, e eu sou apaixonada por isso também. Então, tem vários tipos de categorias, não é só o romance meladinho em si. Tem gente que gosta. Eu, pessoalmente... Independente da categoria, então, né? Porque eu não gosto do terror, mas eu gosto da ficção, eu gosto tem muito. Tem várias outras coisas. E muito voltado para o dia a dia, assim como
os animes também. Tem gente que, você fala de animação japonesa, só pensa em Dragon Ball e Naruto. Nada contra. Mentira, eu não gosto de Naruto. Quer dizer, eu gosto de Naruto, eu não gosto do Naruto. Eu acho ele muito chato. Gosto é gosto, Ó né? a polêmica, ó a polêmica. Não. A série em si eu gosto. Tanto que eu faço a mãe dele. Acho que eu queria dar um cascudo no moleque. Mas, normalmente, quem é mais adulto e entra por esses dois, não gosta. Fala que é coisa chata, que é coisa de criança. Porque é o shoujo, né? Que é específico para criança. Mas você tem animes que contam história de guerra. Você tem animes que conta uma parte totalmente fictícia também. E você tem outras voltadas para o lado da ciência, que eu gosto, inclusive, de estar usando em sala de aula. Como um Fullmetal Alchemist, um Dr. Stone, que são muito ricos em conteúdo. E nesse universo também entram os cinéfilos, os apaixonados por leitura, tudo. Total. Tá vendo? Então, quem tá nos ouvindo aí viu que o universo geek é muito mais amplo do que a gente imagina, né? E falando nisso, o Sesc Goiás está com o período de matrículas aberto para a educação básica. E os papais, mamães ou responsáveis têm que ficar atentos aos prazos, porque cada data vai corresponder a uma categoria, tá bom? No site do Sesc você encontra os editais de inscrição para a educação infantil e também para o ensino fundamental e médio. Lembrando que o Sesc Goiás tem educação infantil em Anápolis e em Goiânia, no Sesc Faisalville e Universitário, e o ensino fundamental ao médio no Sesc Cidadania também em Goiânia. Quer saber mais? Quer conferir os editais? Acesse lá o nosso site sescgeo.com.br e confira, combinado? E bem, a gente estava até falando na sua última resposta a questão das idades, das gerações, e ser geek não é algo dessa geração, né? Mas tem ganhado mais adeptos nessas últimas décadas. E por que que isso acontece? Por que que essa geração mais nova tem se aproximado mais da cultura geek? Ou não é bem assim? Eu associo a dois motivos principais. O nerd raiz, vamos dizer assim, né? Eu creio que pelo retorno de Star Wars às telas, porque como os pais gostam disso desde pequenos, a grande maioria que acompanha, ao retornar para o cinema, eles já foram levando os filhos, né? Sim. E nós temos muitas variações dentro do universo expandido, então na parte de desenho animado, na parte de seriados. Star Wars está se destacando pra caramba agora nas séries, né? Com o Mandaloriano, com o Kenobi. Então isso tem segurado o nerd antigo e trazido o nerd novo. Para quem gosta mais dessa parte, né? E a grande expansão da Marvel em si, né, no cinema. Então, como eu tinha falado lá no começo, é um acesso mais fácil, mais prático. Os cinemas não são tão caros como eram no passado. Então, esse acesso ficou mais fácil, né? E traz logo essa geração para cá e várias adaptações que eles vão fazendo em paralelo a isso daí. Bacana. E a gente pode dizer, agora aproveitando aí de toda a sua experiência com educação, na sala de aula, com os alunos, a gente pode dizer que o universo geek ele vai além do entretenimento? E se sim, qual que seria essa relação com a educação, com o aprendizado? Olha, é meio suspeito eu te responder isso, porque, como eu disse, eu meio que respiro isso desde que eu nasci. Então, até se você perguntar para os meus alunos mais antigos, mesmo antes desse boom da Marvel estourar em sala, dependendo do que eu estava explicando o conteúdo, se eu desse um exemplo de laboratório para eles, pense em escola pública, né, que eu não tenho muito acesso a isso, ele ficava olhando com aquela carinha de perdido, sabe? Mas se eu citasse algum experimento que foi feito num desenho ou num filme, ele lembrava daquilo ali. Quero falar de Viagem do Tempo, ele lembra de uma cena do Flash se movimentando. Ou o mais antigo vai lembrar do Super-Homem rodando ao contrário do planeta para fazer a Terra parar e voltar ao tempo para salvar a Lois. Então, eu sempre usei os exemplos em sala. E isso acabou culminando com o meu projeto de mestrado. Né, na época, tanto eu comecei o meu projeto de mestrado na época com o meu blog. E até tinha assim, passado metade do curso, bateu a tristeza, eu falei assim, meu Deus, eu já tenho a resposta. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que começar tudo de novo. E eu nunca me esqueci do meu orientador olhar para mim, grande soberano, Marlon Soares, virar para mim e falar assim, Thaisa, olha para você. Você olha no espelho. Não é você que escolhe o projeto, é o projeto que te escolhe. Você respira isso, você é isso.
Você já faz isso em sala de aula, você só precisa validar. Você precisa... sistematizar. Exato, você precisa mostrar os resultados, né, matematicamente disso daí. Você não vai começar do zero, você já tem metade do caminho andado. Então, força na peruca, né? E aí foi. E aí do projeto, né, surgiu culminou depois o livro. Pra mim? É. Olha, você. tô ganhando presente. Trabalhando o livro. justamente histórias em quadrinhos, né, em sala de aula. O meu carro-chefe aí é esse bem que está centralizado, que é radioatividade, que é um assunto que é abordado em várias histórias em quadrinhos, das mais comerciais possíveis, tanto Marvel quanto DC, que é a de mais fácil acesso para os meninos, e que não tem como, eu falo que se pedir para que eu tire um conteúdo de sala de aula dos meus alunos, eu tiro qualquer coisa, mas não tiro radiação, porque faz parte da nossa história aqui, né? Então, a gente fez análise de várias HQs comerciais e os meninos tiveram a oportunidade de juntar com o conteúdo e criar suas próprias histórias, montar todo o seu material. A personagemzinha atrás é uma caricatura que foi feita por uma aluna mesmo, minha. Ela misturou o Dr. Stone que eu falei comigo e fez a bonequinha, que é o que eu acabo usando nas minhas redes sociais até hoje. Foi feito por uma aluna minha que era de 9º ano na época. Que é muito legal, porque química não é uma matéria tão atraente para a maioria dos alunos. O problema maior da química não é nem a química em si, é o português e a matemática. Tanto é que a educação ela tem investido cada vez mais em fortalecer o português e a matemática nas escolas de maneira geral, tanto pública quanto privada. Por quê? Ali eu preciso saber ler, interpretar, retirar informações, calcular. O que tem de química em si são os termos, né, e tal. E se eu posso pegar essa terminologia e associar ela com algo que ele já conhece, levar para o dia a dia dele, na verdade, eu não vou buscar, eu vou me inserir no dia a dia do meu aluno e aí eu puxo ele para dentro da sala. A aula se torna um pouco mais gostosa, se torna mais interativa, sabe? E, nossa, é bem diferente. Hoje, a gente está num nível que nós não só fazemos essas análises, como as próprias aulas de laboratório, a gente tenta reproduzir algumas coisas das HQs. Então, o Dr. Stone mesmo, ele faz a famosa Senku Cola, que é a Coca-Cola feita sem cafeína nem nada. Legal. Vai a doida aqui investigar, procurar como é que é, onde é que tem. Vamos fazer. Aprendi, levo para a sala para eles. Então, por que eu vou fazer uma aula sobre reações químicas, colocando só aquele conceito bruto para ele, se eu posso trazer esse conceito bruto numa linguagem mais acessível, de uma forma que ele vai querer participar da aula de qualquer forma, sabe? Então é muito mais gostoso fazer assim. Com certeza. E não fica só nos quadrinhos, né? Por exemplo, o Harry Potter, que é um universo imenso também, que os meninos gostam muito, a gente faz a cerveja amanteigada. Tem que deixar bem claro para os pais que ela não tem álcool, não tem nada, né? Os biscoitinhos do Hagrid. Então, é muito mais divertido e gostoso fazer a aula dessa forma. E, claro, se eu vou fazer a Senku Cola, eu vou de Senku Ishigami. Se eu vou fazer alguma coisa de Harry Potter, lá estou eu de Bellatrix. Que legal. Então, eu tento fazer essa intervenção com eles. Não tem como ele não prestar atenção na minha aula de alguma forma. Não, na minha época, se fosse na minha época, não é tão distante assim, não. Alguns aninhos atrás aí, com certeza eu teria aprendido muito mais sobre química se fosse desse jeito, viu, Thaís? Então, você tá de parabéns, realmente é muito mais atraente aprender desse jeito, né, gente? E falando nisso, viu, gente? Falando em geek, tá na hora dos anapolinos receberem um dos eventos mais esperados do Sesc Goiás. Sesc Geek 2022, o retorno. Depois de 2 anos, gente, acontecendo no formato online, o maior evento geek do estado tá de volta. E com atividades acontecendo de forma presencial entre os dias 21 e 27 de novembro no Sesc Anápolis. A programação, claro, é 100% gratuita e vai ter shows, oficinas, jogos virtuais, batalha Just Dance, apresentação de cosplayer e K-popers, e além dos brinquedos infláveis, games, fliperamas e lojinhas geeks, tá? As inscrições elas podem ser realizadas no dia do evento mesmo, com exceção para as apresentações do grupo Ciência Show, que tem que ser realizadas
com antecedência no site do Sesc Goiás. Então, acessa lá sescgeo.com.br, confere a programação e vem para o Sesc Geek Anápolis. E a gente acabou de falar do Sesc Geek, e o Sesc Geek é um evento semestral que acontece nas unidades do Sesc, tem feira, tem muita coisa bacana do universo geek. E aí eu quero saber de você como que é esse mercado do universo geek, de feiras, de eventos, tanto em Goiás como no Brasil. Aumentou pra caramba, sabe, por aqui. Mas, assim, a gente toma um certo cuidado para não cair na mesmice, né? O cosplayer, eu acho que eu falando por mim mesma, eu posso dizer que a gente é muito chato. E você tem que ter um mínimo de um espaço que te acolhe. Hoje eu tô com uma personagem que é fácil de me mover. Mas tem personagens que você usa armadura, tem objetos que são pesados, né? Tem maquiagem que você tem que retocar de tempo em tempo. Então, a gente busca eventos como o do Sesc, por exemplo, que você tem um espaço que você possa ter esse acesso. A armadura tá ruim, então eu preciso de uma sala, que a gente chama de sala cosplay, né? Para ter esse acolhimento. E tem que ter o mínimo possível, sabe? O mínimo básico. Tem que ter um ar-condicionado, porque imagina você com a armadura, que normalmente a gente faz de EVA, que derrete lá dentro dela. Então, tem que ter um ar-condicionado, tem que ter um espelho, tem que ter coisas mínimas ali. E a gente procura sempre esse tipo de coisa. E também se o cosplay vai ser acolhido ou não. Porque acaba que a gente se torna parte de atração, né, do evento. É bacana quando a gente vê ações como as do Sesc Geek, que envolvem não somente o público geek em si, ele envolve a família de maneira geral. Porque assim como eu tenho aquele nerd antigo que puxa o filho, eu tenho aquele que nunca viu nada sobre isso, que nunca se aproximou desse universo, mas o filho dele cresceu assistindo os desenhos ou conversa com os colegas na escola e ele quer ir, a oportunidade da mãe e do pai estar junto é lá, sabe? E aí, às vezes, acontece o caminho inverso, né? Sim. Eu mesma, como eu disse, eu cresci assistindo Star Trek com a minha mãe, então sempre fui trekker de nascença, de raiz e tudo. E eu só me aprofundei mais dentro do universo de Star Wars, não que eu não conhecesse, mas o trekker sempre me chamou mais a atenção pela ciência em si, e né? O que é o trekker? Star Trek, Spock e por aí vai. Ele sempre foi mais voltado para o lado da ciência em si. E Star Wars é mais a fantasia, né, misturado. Tem um pouco de ciência, mas não é o carro-chefe dele. E aí eu fui para esse lado da força por conta do meu filho mais velho, né, que conhece tudo que você pensar. Qual é a idade dos seus filhos? Hoje ele está com 16 e a mais nova está com 11, até o fim do mês. Mas assim, desde pequenininho, 2, 3 anos de idade, ele já se encantava pelas naves, pelos jogos em si. E fui indo para esse lado. Então, da mesma forma como ele me puxou, né, tem muitos que são puxados assim. E outra vantagem, como acontece no Sesc, como aconteceu, por exemplo, o Gibirama, que aconteceu há pouco tempo agora, é a questão cultural que é associada. O evento, quando ele é focado só na parte comercial em si, é tão desgastante, você paga para entrar e pagar, gastar mais coisa lá dentro, sabe? Tem que ter mais coisa para fazer. Então tem os desfiles, tem as competições, né, as danças, os K-popeiros lá que encantam todo mundo, o desfile em si dos cosplayers, que é o momento que literalmente para o evento, porque todo mundo quer ver, né, o pessoal no palco, a interação deles e tudo. Então tem que ter isso e tem que ter mais. Tem que ter essa parte, na minha opinião, tem que ter essa parte educativa, né? O espaço que é dado para os jogos em si, não só os eletrônicos, como os jogos de tabuleiro, as salas medievais que são colocadas ali. E isso, para mim, é um atrativo muito à parte. E se continuar nesse caminho, a tendência é só crescer mais ainda. Fica então o convite aí para quem nos acompanha pelo Spotify, plataformas de streaming, também pelo nosso canal do YouTube. Se você nunca participou do Sesc Geek, participe. É um universo mágico, um universo muito bacana lá. Você certamente
vai encontrar sua turma, vai encontrar uma atividade legal para fazer, né, Thaisa? Com certeza. E aqui no Falando Nisso, a gente conversa sobre qualidade de vida, sobre bem-estar, essa é a nossa proposta. E como que essa imersão na cultura e na arte geek pode trazer esse prazer, essa satisfação e esse senso de pertencimento e autoestima para o público geek? A arte por si só, ela é libertadora, sabe? Eu posso usar estereótipos de linguagem, de tudo que eu tenho acesso, porque isso fica na minha memória, e que me resgata no meu dia a dia e que literalmente me salva em determinadas situações. Eu vejo que é porta de entrada para diálogos, sabe? Para união em família, por exemplo, porque, bom, como lá em casa não é uma coisa assim muito de base, né? Porque todo mundo já cresceu. Acho que a única pessoa mais normal é meu marido, que é o mais... Na sua casa, no caso, ele é o anormal, né? Exato. Eu falo que ele é o porto seguro, é quem segura a gente, porque senão, se depender dos outros três, a gente viaja legal na maionese. Mas assim, uma família comum, você tem a pessoa, a mãe que vai falar, olha, você tem 2 horas no celular, você pode jogar dia tal, tal, tal. Eu nunca precisei fazer isso com os meus filhos, sabe? E parece que, sabe aquele educar pelo exemplo? Eles percebem que eu faço, mas eles percebem que eu leio, que eu assisto, que eu estudo e que eu consigo organizar o meu tempo nessas coisas. Então, a gente nunca teve guarda esse controle aqui que acabou sua hora. Não, acabou sua hora, dá aqui que é minha vez. Minha vez agora. Você vai ler e eu vou assistir TV agora. Então, assim, se você quer que alguém faça parte desse universo, não obrigue, mostre. E eu acho que isso em qualquer coisa. Né? Eu nunca precisei falar assim, lê isso aqui que é muito bom. Não, às vezes eu tô lendo e tô lá rindo horrores, ele não sabe nem do que é, mas o que é, mãe? O que é? Peraí, deixa eu terminar. Aí você vai lá e mostra o trechinho, aí ele não entende do que se trata, afinal, volta 2 páginas aqui. Aí não volta 2 páginas, eu tenho que esperar, porque ele volta pro começo, vai ler o livro todinho, eu tenho que ficar esperando para poder terminar o que eu tinha começado. Bacana. A gente já tá partindo aqui pro nosso final do nosso primeiro episódio. E pra gente finalizar, eu queria que você dissesse pra gente uma palavra, uma expressão que você gosta muito, talvez que você usa no seu dia a dia, e por que você gosta? Eu acho que você viu eu falando aqui agora há pouco. Acho que o que mais está presente na minha vida desde sempre, que eu cresci assim, assistindo até morrer, fora a Caverna do Dragão, que eu sou apaixonada, e Thundercats também, mas era a bendita da Liga da Justiça, que era os Super Amigos, né? Então, sempre que tinha que dar uma pausa, que dar um intervalo em alguma coisa, eu estava lá. Enquanto isso, na sala de justiça, a minha dissertação de mestrado, ela começa assim, enquanto isso, na sala de justiça, reticências, e aí eu vou no restante. É mais um apego emocional à questão da minha infância mesmo. Então, para tudo você usa. Enquanto isso, na sala de justiça. Tudo. Eu tenho que esperar a turma fazer silêncio. Eu já falo tanto isso que quando eu paro e estou lá esperando, algum aluno já fala. Enquanto isso, na sala de justiça, aí o resto cala. Como se fosse uma introdução para todos os assuntos, né? Tá certo. Thaisa, muito obrigada por nos presentear aqui com a sua presença hoje no nosso primeiro episódio. Foi muito bacana o nosso episódio. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pelo chamado e pela confiança. Que coisa boa. E onde que o pessoal te encontra? Se alguém quiser falar com você. Eu acho que o Instagram é o mais fácil, né? O meu Instagram de humana, como diz a minha filha, é o meu próprio nome, @ThaisaMontini. Lá dentro você encontra o de cosplayer, o meu nome de cosplayer é Aika. Então você coloca Aika Cosplayer e também já sai no de trabalho cosplay. Faço tanto as personagens que eu tenho afinidade, como atendo aniversário, casamento. Acho que eu só não fui em velório ainda, mas o resto, tudo que é necessário, coisas cooperativas, tudo, e a gente acaba fazendo também um pouquinho. Que legal, muito, muito obrigada, viu? E você que nos acompanha aqui pelo Spotify ou pelas plataformas de streaming, ou pelo YouTube, pelo nosso canal, muito obrigada pela sua participação, por ter ficado com a gente aqui
até o final. Espero que você tenha gostado. Então segue aí o nosso podcast, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, deixa os seus comentários aqui, de onde você está nos acompanhando, o que você achou aqui do nosso episódio. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no nosso próximo episódio. Até lá, hein? Falando nisso.